Nosso tema de hoje nós falamos sobre amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, e hoje vamos falar sobre ajudar uns aos outros. Bem, irmãos, ajudar uns aos outros é um chamado, na verdade, à solidariedade, tá? Tem uma ilustração que eu achei bem interessante, que o missionário estava observando duas pessoas que tinham problema de lepra, e eles estavam semeando semente no campo, né? Um não tinha pé e o outro não tinha mão. E aquele que não tinha mão carregava aquele que não tinha os pés. E aquele que tinha mão pegava as sementes, ia jogando ao chão, e o que tinha os pés ia mexendo com a terra, ia plantando aquela semente. Então, na verdade, os dois juntos faziam o trabalho de um ajudando ao outro. Então, esse deve ser o nosso propósito, né? Sempre estar um ajudando ao outro, um estar abençoando a vida do outro. Isso é corpo de Cristo. O John Kennedy disse o seguinte: não pergunte o que o país pode fazer por você, pergunte, na verdade, o que você pode fazer pelo país. O que a gente pode tirar dessa frase dele, né? É a mesma coisa dizer assim: não pergunte o que o meu irmão pode fazer por mim, mas, na verdade, o que é que eu posso fazer pelo meu irmão? Porque a gente, muitas vezes nas igrejas, nós observamos que, não digo todos, mas uma grande parte das pessoas ficam sempre na expectativa do que é que o outro pode fazer por mim. E nunca ficam na expectativa o que é que eu posso fazer pela vida do meu irmão. Como é que eu posso ajudá-la? Como é que eu posso contribuir com a vida dele? Mas eu fico mais pensando, muitas vezes, o que é que ele pode fazer por mim? Como é que ele pode me ajudar? E isso muitas vezes causa decepções no corpo de Cristo, porque fico sempre nessa expectativa de que o outro precisa me ajudar. É claro que o outro precisa me ajudar. Mas a expectativa primeiro é que eu possa estar ajudando o meu irmão. A própria palavra nos ensina que melhor é dar do que receber. E quando eu passo a contribuir, automaticamente eu também passo a ser abençoado. Quando eu passo a contribuir, eu me torno uma pessoa muito mais feliz, né? Uma pessoa muito mais realizada do que simplesmente quando eu tenho só para receber. Não dá aquela ideia quando você só quer receber, uma ideia de mendigo, né? A ideia de miserável, né? Da ideia de uma pessoa que está sempre necessitada. Mas quando você contribui, que você dá, que você oferece, que você serve, né? Você se coloca, parece que você se sente numa posição mais elevada, né? Não melhor que os outros, mas no sentido que você fica bem, porque você fala, poxa, eu posso contribuir, eu posso ajudar, eu posso abençoar, do que simplesmente falar assim, eu só quero que venham a mim. Jesus disse que a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo. Isso resume todos os demais mandamentos da Bíblia. Assim, quem cumprir a lei do amor atenderá tudo aquilo que Deus espera dos seres humanos. Tá? Mais especificamente, no caso do mandamento do amor ao próximo, frequentemente, queridos, há dúvidas de ordem prática quanto ao que Jesus pediu de nós. O que devemos de fato fazer? Como saber se estamos fazendo o suficiente? A Bíblia esclarece essas questões, mas talvez a forma mais fácil de fazer isso seja através de uma outra formulação da mesma coisa conhecida, né, como alguém já disse, que é a regra de ouro. Então diz assim comigo: haja com o outro assim como gostaria que o outro agisse com você. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns versículos bíblicos que diz assim. Lucas 6, 27, 28 e 31. Vamos lá. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Lá de novo. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Lucas está dizendo, eu digo a vocês que estão me ouvindo. Por que ele diz a vocês que estão me ouvindo? Porque, na verdade, às vezes a gente pensa que está ouvindo, mas não está ouvindo. Né?
Aquele ditado que diz, entra no ouvido e sai pelo outro. A gente ouve hoje, mas amanhã já se esqueceu, né? A gente aprende, talvez não aprende, porque quando você aprende, você não esquece. Mas você ouve, mas você não pratica. Quer dizer, você simplesmente fez de conta que ouviu, né? Mas na verdade não está ouvindo. É que nem muitas vezes no relacionamento conjugal, né? Alguém diz que a mulher, quando ela começa a falar com o marido ouve 5 minutos, né? Depois dos 5 minutos, ele está só olhando para ela, né? Já não está mais ouvindo, já parou de ouvir. 5? 5 tá bom, não tá? 5 minutos ele ouve, depois ele está olhando só, né? Então, o Lucas está dizendo aqui, para vocês que estão me ouvindo, quer dizer, vocês estão prestando atenção, estão ligados naquilo que eu estou dizendo, tá? E aí ele diz o seguinte: amem os seus inimigos. Olha para o seu irmão do lado, não precisa falar nada para ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Se você tem que amar o seu inimigo, quanto mais o seu amigo, né? Ele é seu amigo, sim, seu amigão. Esse aqui é seu amigo, viu, Nice? Esse cuida bem de você. Glória a Deus, né, Carlinhos? Oi? 29 aninhos, cuidando da pastora Nice. É hoje? Ô, glória! Salva de palma aí. 29 anos, pastor Carlinhos, eu me lembro quando eu falei, isso vai dar casamento. Falei, isso vai dar casamento. Me lembro do casamento também, quando você teve que fazer a declaração espontânea. Pula isso, aquela declaração espontânea. Eu fiz, o pastor Marquinhos fez, o Carlinhos falou, vou fazer também. Ele olhava para mim assim, não saía nada, né? Aí ele, te amo. Te amo. Mas é a emoção, né? É a emoção. O importante é que o amor foi crescendo no passar dos anos, amém? Glória a Deus. Amem os seus inimigos, faça o bem àquele que os odeiam. Eu não sei se alguém me odeia, mas nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Abençoem aqueles que amaldiçoam vocês. Irmãos, olha no branco dos meus olhos. Amaldiçoar, uma infinidade de coisas, mas uma delas é falar mal, né? E às vezes alguém fala mal de você. Qual é a tendência? É você querer revidar. Eu vou falar mal também, né? Mas tem uma coisa que eu não gosto, é quando eu ouço alguém falando mal de alguém. Eu fico irritado, né? Falo, não quero ouvir, fica quieto, não quero saber. Estão falando do pastor, não sei o quê, estão falando não sei o quê. Falo, é a vida dele, não quero saber. Porque se você fica ouvindo, você é contaminado. E quando você é contaminado, aí pronto, aí o negócio já é um problema. E às vezes o irmão é uma bênção para você, né? Seja um pastor, seja um irmão da igreja, seja um amigo, é uma bênção na sua vida, você tem admiração por ele, mas alguém começa a falar mal daquela pessoa para você, né? E aí, de certa forma, amaldiçoar, né? Ou falar mal daquela pessoa, por mais que você não queira ouvir aquilo começa a ficar na sua mente, fica plantado no seu coração. Então, não ouça, abençoe se alguém te amaldiçoar, ore por ele, manda bênção sobre a vida dele, seja na igreja, seja na célula, seja na sua casa, seja na escola, não importa onde seja, mas abençoe a vida do seu irmão. Amém? Orem por aqueles que prejudicam vocês. Oh, Jesus, sua graça, hein? Aqui o Lucas vai pegando pesado aqui, né? Orem por aqueles que prejudicam vocês. Tratem os outros como vocês querem que os outros tratem vocês. Como é que você quer ser tratado? Fala para mim. Como é que eu quero ser tratado? Moço, eu já fiquei muito irritado de ser tratado com indiferença, de ser tratado mal. Já fiquei chateado.
Porque a gente gosta de ser tratado bem. Não é assim? E da mesma forma, então, nós precisamos tratar bem as pessoas. Eu estava no evento uma vez do Giovanni Nissi. Estou lá na fila, ali, lá no teatro. E aí qual que é o nome do chefe lá, o líder? Kaique. Aí o Kaique ali conversando com a gente, lá estava a Terezinha, Nil e tal, toda uma galera ali. Aí o Kaique, vai lá comer pipoca, pega pipoca ali, o carrinho tá aí para vocês comerem, é para vocês. Aí fazia um tempão que eu estava ali, eu saí do lugar, aí virei do lado e falei assim, ei, uma pipoquinha aí. Ela falou, não tem pipoca não. Pipoca é só depois. Eu falei, desculpa aí, né? Porque eu tô vindo aqui, não foi porque eu quis não, tá? Foi porque aí o chefe de vocês mandou aqui e tal, mas tudo bem, fica tranquilo e tal. Mas na hora você fica com a cara de tacho, não fica? Com a cara de banana, você fala assim, nossa, o atrevido aqui, né? Foi logo o primeiro a pedir a pipoca, ficou com a cara de tacho. Quer dizer, não vou falar, chateado você fica, né? Você fica chateado ali, mas tudo bem. Aí você vai, Deus abençoe o irmão aí, e vamos para frente. Porque você quer ser tratado bem, né? Todo mundo quer ser, independente de quem seja, né? Quer ser tratado bem. E da forma que eu quero ser tratado bem, eu preciso tratar as pessoas. Tá? Não importa, gente. Nós somos uma igreja, somos o corpo de Cristo. Quando a gente fala amar uns aos outros, aceitar uns aos outros, nós estamos falando também em ajudar o nosso próximo. Ajudar o outro em todos os sentidos. Falei do irmão aqui de ajudar a tocar bateria, outros ajudaram na aula de canto, outros ajudaram a ensinar o violão, a ensinar a guitarra. Eu louvo a Deus porque a maioria daqui praticamente nasceram tudo aqui e aprenderam aqui, e estão aprendendo aqui, e estão se formando aqui. Então, graças a Deus que vai se formar outras pessoas, amém? Porque um está ajudando o outro, né? Ajudar no crescimento, na maturidade. Cumprir com este mandamento de Cristo não é só deixar de maltratar os outros, é tratar bem, tá? É tratar bem. Eu não vou ficar entrando em ilustrações aqui para a gente acelerar, mas vocês entendem bem o que eu estou passando aqui, tá bom? É tratar bem, é agradar como gostaria de ser agradado. É não ferir o próximo. Eu me lembro quando eu fiquei bem mal, que eu estava com muita dor, e as pessoas assim me ajudando, cuidando de mim, e eu estava todo gato, todo miau lá, né? Porque o irmão me emprestou esteira, preciso devolver a esteira, né, irmão? Outros ia levar caldinho, outro ia levar não sei o que, bolo, e não sei mais, tantas coisas iam me levar lá, e alguém disse assim, você vai ficar mal acostumado, hein? Eu falei assim, eu acho que não, né? Mas nunca se sabe, né? Você começa a ser muito ali paparicado, você fica meio mal acostumado. Mas agradar como gostaria de ser agradado, né? Então você também tem que retribuir quando é necessário. Não ferir o próximo, tratar bem o próximo, tratar com amor, tratar com misericórdia, tudo isso mesmo quando somos maltratados. Olha aqui para mim, você trata os outros da mesma maneira como você gostaria, na verdade, de ser tratado? Parece uma pergunta muito simples, muito básica. Mas é uma coisa que nós precisamos fazer uma avaliação. Porque muitas vezes queremos ser tratados de uma forma, mas não tratamos os outros da mesma forma. Você já viu em algumas repartições públicas? Às vezes você chega para ser atendido, não só lá, mas você chega para ser atendido. Em alguns lugares eles te atendem como se você fosse um nada, como se fosse ninguém, né? Não se preocupam com você, mas eu duvido que quando ele sai dali, que ele vai para um outro lugar para ser atendido se não deseja ser atendido bem. Se não quer ser bem cuidado.
Porque as pessoas, geralmente, elas são mais egoístas. Elas estão olhando mais para si mesmas do que para o próximo. Na igreja, nós temos que olhar para o nosso irmão e saber que o irmão, ele precisa ser ajudado. Ele precisa ser cuidado, assim como eu preciso ser ajudado. Né? Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Nós estamos juntos numa batalha, estamos juntos numa guerra, estamos juntos numa luta. Amém? Então, pense em algum momento aí que você sentiu mal pelo modo de tratar alguém. Já sentiu mal de ter tratado alguém mal? Eu já me senti mal. Mas também já me senti bem de ter tratado alguém bem. Né? Isso é legal. Romanos capítulo 14, versículo 13 diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer o irmão tropeçar e cair. Viva de tal maneira que você nunca leve o irmão a tropeçar e cair. É o que o Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 14, versículo 13. Gente, o nosso papel é fazer com que o irmão sempre esteja crescendo e não cair. E quantos cristãos se desviam, saem dos caminhos do Senhor por causa de outro crente, que ao invés de ajudar no crescimento, ajuda o irmão a cair. Diga assim comigo: comigo não é assim não. Amém? Eu sou daqueles que levantam o próximo. Amém? É levantar o irmão, é curar o irmão, ajudar o irmão. Romanos 15, verso 1 e 2. Nós que somos fortes. Quem é forte aí, diga amém. Quem é forte, diga amém. Amém. A Bíblia diz: diga ao fraco, sou forte. Então nós, a igreja, o corpo, que somos fortes, devemos ter consideração pelos fracos. Não tem gente que é fraca na igreja. Não é que ele é pior que você, é que ele é mais fraco. Ele precisa de ajuda. Ele precisa de alguém acompanhando, alguém auxiliando, alguém levantando. Ah, mas o irmão pisou na bola. Talvez tenha uma fraqueza naquela área. Então alguém precisa ir lá e ajudar o irmão naquela situação. É ajudar um ao outro, não é sair contando para a galera, né? Sair contando para a torcida do Corinthians, porque aí não tem mais segredo, irmãos, né? Então você tem que ir lá e ajudar o irmão, amém? Levantar o irmão. Falar em Corinthians hoje vai tomar um sacode. Tem jeito, irmão. Já era. A gente queria ajudar os mais fracos, mas não vai ter jeito. Aí vai ficar difícil ajudar os mais fracos aí, viu? Tem coisa que não tem jeito de ajudar, né? É difícil. Mas vamos lá. E não agradar a nós mesmos. Mas dessa vez vamos ter que agradar. Amém. Mas vamos lá. É isso aí, irmãos. Se a gente perder, vocês ajudam nós. Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. Qual é o meu alvo? Como alvo, como crente, como cristão, como igreja? Meu alvo é chegar lá e receber uma palavra de poder abençoada. O meu alvo é que alguém venha cuidar de mim. Não, meu alvo está aqui, ó. Devemos agradar ao próximo. Olha para o seu irmão do lado aí. Olha, você precisa agradar esse irmão aí, ó. Ele pode até ser chato, mas você tem que agradar ele.
Mas às vezes você é que é o chato para ele, né? Aí tem que agradar você também. Tá? Devemos agradar ao próximo, visando ao que é certo, com a edificação deles como alvo. É olhar para o irmão e falar assim: eu quero ver esse irmão crescer, quero ver esse irmão avançar, quero ver esse irmão prosperar, quero ver esse irmão fazer diferença. Amém? Eu quero que ele avance mais do que eu. Isso é bênção. Tá? E quando você ajuda o irmão a crescer, querido, por mais que ele cresça, ultrapasse você, eu costumo dizer, ele nunca será maior do que você, porque você carrega o galardão dele também com você, porque foi você quem o ajudou a crescer. Você será honrado porque foi você quem cuidou dele, porque foi você que abençoou a vida dele, foi você quem o ajudou. Então a honra virá sempre também para a sua vida. Você será sempre acima desse irmão, não por ser melhor, mas porque você foi o abençoador da vida dele. Então o seu alvo é cuidar do irmão. Toma cuidado para você não ter como alvo arrebentar com a vida do irmão, com a maneira de ser, maneira de agir, maneira de olhar, maneira de falar. Romanos 15:7. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Aceite como Cristo nos aceitou. Irmão, olha para mim, olha para você. Ele nos aceitou do nosso jeitão, né? Jeitão esquisito, nossa maneira de ser, mas Ele nos aceitou. Devemos aceitar o nosso próximo, para que Deus, próprio Deus, seja glorificado. Eu quero glorificar o meu irmão, glorificar a Deus. Aceite o seu irmão como Cristo também nos aceitou ou te aceitou. João 13:34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Qual que é? Amem uns aos, assim como eu os. Vocês devem amar uns aos outros. Tá? Não é que vocês podem, vocês devem amar uns aos outros. Como você tem vivido a fé cristã? Sua preocupação é apenas com os seus próprios interesses ou você se interessa também pelo crescimento dos outros? Bom, quando a gente fala em crescimento dos outros, nós temos que pensar o seguinte: olha que benção. É eu olhar para a igreja e falar assim: poxa, tem um irmão aqui que está precisando de acompanhamento, tem um irmão que está precisando de um discipulado, tem um irmão que está precisando de uma orientação, e eu posso ajudar a vida desse irmão, porque a gente vai crescer mais quando a gente passa a ajudar alguém, não só quando a gente recebe. A partir do momento que eu passe a cuidar de alguém, eu também começo a crescer. O que nós temos visto é que hoje, no geral, parece que pouco se trabalha a questão de discipulado, de cuidado. Discipulado não é aquela coisa, querido, de ficar assim, simplesmente, e aí, como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Não, não é isso. Isso é no processo. Porque a pessoa vai tendo a liberdade de se abrir com você. Mas você vai ensinando. A Bíblia diz, Jesus fala, ensinando a guardar todos os mandamentos que os tenho ensinado. Então você vai ensinando a palavra, andando com a pessoa, ministrando no coração dela. E aí uma hora ela abre o coração, você ministra mais alguma coisa. Mas isso você vai ensinando. Pega o material, vem cá, vamos fazer uma coisa didática aqui com você. Vou ensinar você, vou acompanhar você. Vou levar você para a minha célula, vou levar você para o meu grupo de homens, grupo de mulheres, vou levar para o Ministério X. Tudo isso é ajudar. Tudo isso é contribuir para o crescimento na vida do irmão. Tá? Então, é isso que nós precisamos estar fazendo, e muitas vezes nós não estamos fazendo essas coisas. Estamos deixando a coisa acontecer.
Às vezes o irmão está pisando na bola e a pessoa está dizendo assim: oh, aquele irmão não muda, aquele irmão não cresce, aquele irmão não avança, aquele irmão só apronta, aquele irmão pisa na bola. E fica essa rodinha falando muitas vezes. Estou falando que você faz isso, mas isso acontece. E as pessoas ficam falando, mas não tem um cristão que fala assim: deixa comigo, deixa que eu resolva essa parada. Eu vou lá acompanhar, eu vou lá dar uma força, eu vou lá ajudar, eu vou andar com ele lá um pouco. Amém? Barnabé pegou o Marcos, a gente viu isso. Marcos não servia para o ministério com Paulo, mas Barnabé falou assim: ó, deixa ele comigo que eu vou andar com ele. Ele vai crescer e vai ser bênção. Vai ser usado por Deus. Paulo, ninguém queria andar com Paulo. Mas Barnabé foi lá e falou: deixa Paulo comigo, traz Paulo aqui. Pegou o apóstolo Paulo, acompanhou o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo se tornou o que se tornou. Porque alguém tomou a iniciativa de ajudar no crescimento daquela pessoa, para que essa pessoa fizesse a diferença e glorificasse o nome do Senhor. Então olha no branco dos meus olhos e diga para você mesmo, diga assim, ó: eu preciso ajudar alguém a crescer. Amém? Não é esperar que alguém fique me ajudando. Alguém vai te ajudar também. Mas quando você começa a ajudar alguém, você começa a avançar, você começa também a crescer. Você começa a se tornar um pai espiritual, uma mãe espiritual. Isso é uma grande bênção. Então tenha o propósito de ajudar seu irmão no dia a dia. Diga comigo, dia a dia. Todos os dias. Mas já deu para entender o que eu passei de mensagem aqui? Amém? Ajudar um ao outro? Glória a Deus. Quem vai ajudar o próximo aqui, diga amém. Amém. Oh, glória, agora vai fazer diferença o negócio aqui, hein? Aleluias. Então vamos pensar o seguinte, Gálatas 6,2 diz: levem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Leve o fardo do seu irmão. Tá? Então, ajudar é um mandamento, ajudar é um sinal de unidade, e ajudar é um reflexo do amor de Cristo. Ajudar uns aos outros é o chamado à solidariedade.